Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus pela oportunidade deste dia em que estamos aqui no templo para a transmissão da nossa aula, da nossa escola bíblica dominical, mais uma lição que o Senhor permite. Estamos aqui para estudarmos juntos a sua santa e gloriosa palavra. Convido você para estar conosco, compartilhar este vídeo com demais irmãos e irmãs, para que todos possam participar desta aula que estaremos juntos nesta manhã aprendendo. Vamos orar ao Senhor. Logo em sequência, nosso diácono, irmão Jadilson, estará louvando a Deus com o hino da harpa cristã e em seguida voltaremos para lecionar esta lição. Senhor, meu Deus e Pai, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, pela oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado, e a oportunidade de estarmos aqui no templo para neste dia participarmos de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer a Ti por este dia que o Senhor tem nos dado e rogar em nome de Jesus que o Senhor continue conosco, que o Senhor presida sobre nós, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, daqueles que estão aqui no templo, daqueles que estão nos seus lares, onde quer que estejam e que estarão conosco nesta escola. Que a Tua palavra venha edificar, fortalecer, renovar em forças, em ânimo cada vida, que o Senhor venha nos esclarecer pela mesma. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço agora e para todos sempre. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus com um hino da nossa harpa cristã, para em seguida estarmos adentrando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso diácono, irmão Jadilson, louvando ao Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero vos convidar a abrirem as vossas harpas no hino de número 36 e com alegria, nesta manhã que preparou o Senhor para cada um de nós, louvemos o nome dEle com alegria. Da pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me encantar. São vãs terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir. É fiel, sua vinda é certa quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores,
querem me encantar. São vãs terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje para a lição de número 6, que data de 9 de agosto de 2020, que traz por título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esse é o título ou o tema da nossa lição de hoje, lição de número 6. O nosso texto áureo se encontra em Isaías capítulo 60, verso 18, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor, diz o nosso texto áureo, Isaías capítulo 60, verso 18, a nossa verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus, é o que nos diz a nossa verdade prática. A você que vai estar nos acompanhando através da Bíblia Sagrada, a leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, depois o capítulo 2, de 1 a 9, esses são os textos da nossa leitura bíblica em classe de hoje. Vou repetir para você, Neemias, capítulo 1, de 1 a 4, depois o capítulo 2, de 1 a 9, são os textos da nossa leitura bíblica em classe de hoje. O objetivo geral desta lição, mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Como nas lições anteriores, vimos Deus despertando o rei Ciro, dando carta de autorização para que os irmãos voltassem a Jerusalém e ali estivesse. Depois vimos Deus despertando Zorobabel, despertando Josué, para também estar dando sequência àquela reconstrução. E na aula de hoje, nós vamos ver que foi Deus quem despertou Neemias, despertou nele o desejo de se levantar para restaurar os muros de Jerusalém. Eu quero iniciar esta aula dizendo aos irmãos e às irmãs que Neemias, ele era copeiro do rei. Ele estava em uma posição confortável, porque ele comia e bebia daquilo que era dado ao rei. Esse era o trabalho de um copeiro, né? Poder tomar a bebida antes que o rei a tomasse. E Neemias, ele estava em uma posição confortável, quando Deus vai então despertá-lo para restaurar os muros de Jerusalém. A lição de hoje, ela tem 6 tópicos, é uma lição extensa. O primeiro tópico, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. No segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro tópico,
explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. No quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. No quinto, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E no sexto, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz para todos nós nos dias de hoje. Meus queridos irmãos e irmãs, alunos desta escola dominical, 60 anos depois de Zorobabel e de Josué, Esdras se levanta. 13 anos depois de Esdras, quem Deus levantou então foi Neemias. Da aula anterior para esta, então vamos ter aí um período de cerca de 73 anos, depois de Zorobabel e Josué. 60 anos depois, Esdras se levantou. 13 anos depois de Esdras, nós vamos ter então Deus levantando Neemias. Então temos aí um período de cerca de 73 anos que Deus vai levantar Neemias para poder fazer a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A nossa introdução vai dizer que Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Então nós podemos, na introdução, dizer que Deus sempre tem a pessoa certa para aquilo que Ele quer realizar. Todo propósito de Deus, todo projeto de Deus, Deus tem uma pessoa certa, a quem Ele chama, a quem Ele prepara, a quem Ele capacita, a quem Ele dá condições para realizar a obra que lhe é a sua intenção. E aqui, Deus tinha o homem certo. Ele estava trabalhando para o rei, era copeiro do rei, mas era o homem que estava no coração de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. No tópico de número 1, nós vamos encontrar o seguinte: Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. A pessoa que Deus usou para ir até Neemias foi Anani, que era irmão de Neemias, segundo está escrito no capítulo 1, versículo 2. Anani, juntamente com alguns judeus, ele então se levantou, foi até Neemias e deu um relato de como estava a cidade, de como estavam os muros, de como estavam os irmãos judeus em Jerusalém. Ele vai falar que os muros estavam fendidos, as portas queimadas a fogo, que eram símbolo de miséria e desprezo, e que os faziam assim dos moradores vítimas fáceis dos seus inimigos e de assaltantes. É este relato que eles vão trazer a Neemias nesse dia, como estava a cidade de Jerusalém. Deus, nós sabemos que é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que responde às nossas orações. Jesus Cristo, no capítulo 7 e no versículo 7 do Evangelho de Mateus, ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Jesus está falando de um Deus que nós podemos pedir, que nós podemos buscar, que nós podemos bater. O próprio Deus, em Jeremias capítulo 33, verso 3, disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O nosso Deus é um Deus que ouve as orações, Neemias recebeu o relato através de Anani, o seu irmão,
de como estava a cidade de Jerusalém. E aí Neemias, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude de Neemias? No tópico 1, na parte 2, vai dizer o autor que Neemias, angustiado, ele vai jejuar e vai orar. A atitude que ele tomou, Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do povo que morava em Judá. E Neemias, ele vai orar, ele vai jejuar, porque ele tinha esta mesma convicção de que eu e você, aluno da escola, temos, de que o nosso Deus é um Deus que ouve as orações. É um Deus que ouve as orações. Então Neemias vai para a oração. Neemias, ele vai analisar a situação que Anani e os judeus havia trazido a ele, e isso vai provocar nele, como provocou, o texto está dizendo, uma grande angústia, porque era seu povo, eram seus irmãos que estavam em uma cidade, que os muros estavam fendidos, que as portas haviam sido queimadas a fogo, que era presa fácil de assaltantes, presa fácil dos inimigos. E isso não deixa Neemias alegre, não. Deixa Neemias triste, deixa Neemias angustiado, e a atitude que ele toma é de ir para a oração, para saber qual era a direção que Deus haveria de lhe dar. No tópico 1, na parte 3, nós vamos ver que Deus responde às orações de Neemias. Nós vamos entender aqui, queridos, que ele viu a necessidade do povo que estava em Jerusalém. Neemias vendo a necessidade do povo, da cidade, da situação que estava, ele colocou-se à inteira disposição de Deus. Ele colocou-se à disposição do Senhor. Ainda que eu disse para vocês que ele vivia uma situação confortável, pois era copeiro do rei. Estava numa situação confortável, mas quando ele recebe o relato de como estão os seus irmãos em Jerusalém, como está a cidade de Jerusalém, ele vai entrar numa angústia, numa tristeza, e ele vai para a oração, vai para o jejum, vai falar com Deus. E nós vamos ver que Deus, então, ouvindo a oração de Neemias, Deus vai dar resposta a Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Neemias vai servir o rei. Nós vamos ver no texto que Neemias foi servir o rei, servir lá o vinho para o rei, e o rei vai perceber que Neemias estava triste. O rei vai perguntar: o que está acontecendo com você? Você não está doente? Por que o seu semblante está triste? Isso era uma dificuldade para Neemias. Por quê? Porque Neemias era o copeiro do rei. Antes de o rei beber a bebida, quem bebia era o copeiro. Caso houvesse algum veneno, então o copeiro é que bebia. Depois passava o copo para o rei, então beber. Ora, se Neemias se apresenta diante do rei com o semblante triste, o rei poderia imaginar qualquer coisa. Poderia imaginar que haveria ali uma trama para poder matá-lo. Então o rei vai perguntar: o que está acontecendo com você? Você não é assim, o seu semblante está triste. Então Neemias vai dar a sua palavra ao rei e mostrar ao rei como estavam os seus irmãos em Jerusalém, que é Judá, como estava a cidade, como a cidade estava destruída, os muros destruídos, as portas queimadas. Ele vai mostrar isso ao rei. E Deus, então, trabalhando no coração do rei, vai despertar o rei, assim como despertou o rei Ciro lá nas lições anteriores, vai despertar o rei agora para que pudesse dar autorização a Neemias para que fosse então a cidade de Jerusalém. É importante nós percebemos isto, que quando Neemias vai falar com o rei, Neemias já havia orado a Deus,
Neemias tinha uma estratégia de trabalho, Neemias tinha o tempo que ele estaria indo a Jerusalém, o tempo que ele achava certo para a reconstrução daqueles muros. Neemias foi para o rei preparado, ele não chegou lá despreparado, ele já tinha tudo dentro do seu projeto de como fazer. Então, quando o rei vai lhe falar, ele diz: olha, eu vou orar a Deus. E orando a Deus, ele vai expor então o que ele tinha ao coração do rei. E aí coube a Deus despertar o rei para que pudesse enviar Neemias ajudar, dando a ele carta de autorização para passar pelos lugares onde deveria passar, dando a ele carta também para que pudesse pegar das madeiras que estava no jardim, para que pudesse reconstruir aquilo que fosse necessário. Na parte 4 do tópico 1, Deus despertou então o rei para atender o pedido de Neemias. Queremos aqui ressaltar os irmãos que o mesmo Deus que chama, que o mesmo Deus que capacita o homem, é o Deus que dá os recursos. Ora, se Deus te chamou para fazer, possa, meu irmão, minha irmã, ter a certeza absoluta que este mesmo Deus que te chamou, Ele vai te capacitar e Ele vai te dar todos os recursos que forem necessários para fazer aquilo que Ele colocou em suas mãos para fazer. Foi isso que Deus fez com Neemias. Deus, ao enviar Anani ali para falar com Neemias e despertar o coração de Neemias, consequentemente despertar o coração do rei, Deus vai dar também a Neemias todas as condições para que pudesse subir até Jerusalém e reconstruir os seus muros. Então, uma síntese aqui do tópico 1 é que nós temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Podemos aplicar isso na nossa vida hoje. Temos um Deus que ouve e atende às nossas orações. Bom, nós temos hoje que andar bem rápido, porque são 6 tópicos que temos nessa lição. O tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Neemias capítulo 2, de 7 a 11, vamos ter esse tópico. Quando Jerusalém, o autor vai dizer que Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Mas é interessante olhar aqui que Neemias usou de sabedoria. Neemias não chegou em Jerusalém e foi contando para todo mundo que ali estava qual era o seu projeto, qual era o seu plano. Não. O texto vai dizer, Neemias 2, de 12 a 16, que Neemias pegou alguns poucos homens e de noite ele saiu então e foi nos lugares aonde estava destruído. Ele foi aonde os muros estavam derribados. Ele foi aonde as portas estavam queimadas. Mas ele não fez isso anunciando para todo mundo, de forma alguma. Ele usou aqui de uma sabedoria, pegou poucos homens e então foi verificar todos os lugares aonde haveria de ser reconstruído. Então ele não contou o seu plano, ele não contou o seu objetivo, o seu propósito. Aqui eu quero abrir um parênteses para que todos nós possamos pensar nisso. Precisamos tomar muito cuidado para quem você conta os seus projetos, para quem você revela os seus projetos. Nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo é sua amiga. Aí, quando eu conto o meu projeto, dependendo para quem eu contar, isso vai gerar uma inveja. E ao invés dessa pessoa que se diz amigo querer me ajudar, pode tentar prejudicar. Neemias, então, ele não conta isso. Ele pega uns poucos homens e vai nos lugares aonde deveria. Segundo, Neemias, depois de fazer uma verificação de tudo, é que Neemias vai declarar então a todos os judeus o que ele queria fazer, qual era a sua intenção de reedificar
os muros. Então, no tópico 2, na parte 2, o que nós temos aí? Primeiro, Neemias se inteirou da situação. Segundo, Neemias convocou, então, os judeus para dar a notícia a eles. Olha, nós estamos aqui para reconstruir os muros, para acertar as portas da cidade. E aí Neemias vai fazer com que eles se unam, se juntem, para que pudessem reedificar as portas e os muros de Jerusalém. E quando Neemias vai falar com eles, Neemias vai mostrar àqueles irmãos judeus que estavam em Jerusalém, que foi a mão de Deus quem havia levado ele até Jerusalém. Neemias vai contar o que o rei havia dado a ele, a carta de autorização, as madeiras, para que ele pudesse chegar ali, a forma como Deus estava trabalhando para que eles pudessem reedificar os muros da cidade. Então, no tópico 2, nós vamos ver que vai haver uma união do povo, porque Neemias convocou então o povo para trabalhar juntos. Meus irmãos e irmãs, alunos desta escola, nós sabemos que juntos nós podemos fazer mais, nós sabemos que juntos nós podemos ir mais longe, nós sabemos que juntos nós podemos ir mais rápido. Pastor, mas sozinho eu não posso fazer? Até pode, mas meu irmão, minha irmã, se unirmos as nossas forças, nós podemos ir mais rápido, podemos fazer mais e podemos chegar ao nosso alvo. Então, há a bênção de Deus na união. O Salmo 133 é uma prova disso. Na união há força, na união há a bênção de Deus. Jesus Cristo, ele mostrou isso de tal forma aos seus discípulos. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 20 a 23, quando Jesus ora essa oração, que nós chamamos da oração sacerdotal, o que Jesus Cristo pede ao Pai é para que os seus discípulos estivessem unidos, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, porque Jesus entendia que na união do seu povo haveria vitória, na união do seu povo poderia se conseguir todos os seus propósitos e todos os seus objetivos, e é isso que Neemias faz, e o autor relata-nos aqui no tópico de número 2. Vamos para o tópico de número 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Aqui nós temos o plano de Neemias, a tática de Neemias. A união dos judeus ficou ameaçada. Bom, aqui Neemias, ele capacitado por Deus, ele vai usar de uma estratégia. Eu vou ler o que está aqui na parte 1 do tópico 3. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Neemias capítulo 4, verso 6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. É interessante aqui que Neemias, quando convoca os irmãos para trabalhar, o que Neemias vai fazer? Ele usa de uma estratégia. Ele vai dizer, olha, você mora aqui, então você vai construir um muro em frente à sua casa. Então, eu moro aqui neste lugar, a metragem da minha casa é tantos metros, então eu vou construir os muros que está em frente à minha casa. Assim, todos os irmãos que moravam em frente ao muro, construíam a parte que lhe cabia. Neemias usou dessa estratégia. Bom, se a minha casa está aqui e a minha casa está desguarnecida, então eu vou construir um muro em frente à minha casa. Desta forma,
cada um foi construindo o seu pedaço de muro, e assim os muros da cidade foram todos sendo reconstruídos. Aonde havia porta, Neemias colocava as pessoas para trabalhar ali, para que pudesse restaurar então as portas. Neemias engajou todos os judeus na obra da edificação do muro. E isso é um exemplo muito importante a ser seguido por nós, porque Neemias ele teve organização e ele teve estratégia. Ele organizou o povo para trabalhar, e ele então teve a estratégia de colocar cada um para trabalhar, construindo o muro de frente à sua casa. Ora, meu irmão, minha irmã, aqui nós podemos aprender com Neemias a termos organização. O nosso Deus é um Deus organizado. Muitas vezes nós perdemos na vida, muitas vezes nós sofremos na vida, porque não temos organização. Não organizamos a nossa vida financeira, não nos aplicamos à organização da nossa vida diária, levamos a vida de qualquer jeito. E aí, dificuldades, problemas, coisas que nós não conseguimos alcançar, projetos que começamos e não acabamos. Por quê? Porque não temos organização. Nosso Deus é um Deus organizado. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele trabalhou com organização. É um fato simples. Quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, antes de multiplicar pães e peixes, Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, organize o povo, 50 em 50, 100 em 100, organize todo o povo. Depois que estava tudo organizado, tudo separado, de 50, de 100, tudo certo, é que Jesus Cristo então vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Então veja que o próprio Jesus trabalhou com isso, o nosso Deus trabalha com isso. O plano da salvação, ele tem uma organização tremenda. Então Deus nos ensina isto, e aqui Neemias nos ensina também a sermos organizados na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, a termos uma organização. E Neemias também teve a estratégia, volto e repito, de colocar cada um para trabalhar em frente à sua casa. Com isso, eu quero dizer a todos vocês, alunos da escola, construa o muro que Deus lhe deu. Você não precisa querer construir o muro dos outros. Construa o seu muro. Construa o muro em frente à sua casa. É isso que Neemias nos ensina nesta aula. Construa um muro em frente à sua casa, para que você possa guardar a sua casa, a sua família, dos adversários. No tópico 3, parte 3, nós temos que a união dos judeus ficou ameaçada. E por quê? Porque aqui uma dificuldade entre os pobres e os ricos que estavam em Jerusalém. Houve uma murmuração ali, dos pobres contra os ricos, e precisou Neemias então agora, como um líder, usar de sabedoria mais uma vez, para resolver essa situação, a situação da murmuração. Queridos, murmurar é um pecado que muitas vezes eu e você cometemos. Precisamos tomar cuidado quanto a isto, porque a murmuração atrasa a minha vida, a murmuração atrasa os meus projetos, a murmuração faz com que eu fique estagnado, não saia do lugar. Vamos lembrar de quando Miriam, ela murmurou contra Moisés, e quando Deus chamou Arão, Miriam lá para falar, disse: olha, murmuraste contra mim, porque Moisés é o meu servo. E precisou o povo ficar ali 7 dias parado, por causa do pecado de Miriam, que havia murmurado. Então tomemos cuidado com isso. A murmuração, vou usar uma expressão aqui, é um atraso de vida. Crentes murmuradores não progridem. Crentes murmuradores não crescem espiritualmente.
Crentes murmuradores não vão à frente, porque Deus não tem aliança com aqueles que murmuram. Nós precisamos aprender a ser agradecidos a Deus, podendo louvar a Deus em toda e qualquer situação. No tópico de número 4 da nossa revista de hoje, nós temos o levantamento dos muros provocou grande oposição. É claro que todas as vezes que eu, que você, que nós que estamos aqui no templo, você que está aí na sua casa me acompanhando, todas as vezes que você levantar para fazer algo para Deus, por mais pequeno que seja esse algo que você for fazer para Deus, me escute, haverá oposição. Haverá pessoas que vão se levantar contra você. Você diz, eu vou evangelizar, vou pegar folheto e vou evangelizar. Vai ter pessoas que vão se levantar contra você e vai querer te desanimar. Eu vou me dedicar à música, eu vou me dedicar a isto, àquilo. Vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Eu vou fazer a obra missionária. Vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Olha, irmãos e irmãs, com Neemias não foi diferente. A Bíblia vai dizer que Sambalate, Tobias e Gesem se levanta contra Neemias. E Neemias agora vai ter inimigos que vão tentar desanimar o povo para parar mais uma vez a construção dos muros. Vamos lembrar que isso aconteceu com Zorobabel, aconteceu com Josué, os inimigos que se levantaram e o desânimo do povo. O povo deixou a casa do Senhor, foi construir as suas casas, abandonou, Deus voltou, falou com Zorobabel, falou com Josué, animou-os novamente. Agora Neemias chega 73 anos depois e vamos voltar a reconstruir os muros da cidade. Mas ali estão os inimigos e nós precisamos entender que a gente tem inimigo interno e inimigo externos. Tem muita gente que está conosco, mas que na verdade não são amigos. Eles estão para tentar prejudicar o bom andamento da obra. Eles não caminham, eles não carregam o peso juntamente com você, mas eles se tornam um peso dentro da obra de Deus. Então a obra de Deus é assim. Nós temos os inimigos externos, que são os de fora, mas temos inimigo interno, pessoas que se dizem cristão, pessoas que se dizem ser crentes, mas que são um peso dentro da igreja. Quando Israel saiu do Egito, vamos lembrar, quando Israel saiu do Egito com a mão forte de Deus, lá no Êxodo você vai ver que vai aparecer uma palavrinha, vulgos. Quem eram os vulgos? Os vulgos eram egípcios que viram, que perceberam que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, era um Deus maior do que todos os deuses que o Egito tinha. Então essas pessoas, vendo o que Deus fez no Egito, elas subiram com o povo de Israel. Elas se infiltraram no meio dos irmãos judeus e também vamos para a terra. Mas irmãos, esses eram os vulgos. Eram eles que levavam o povo a murmurar contra Moisés. Eram eles que levavam o povo a ter o desejo de voltar para o Egito, para a escravidão do Egito. A igreja não é diferente. Há muita gente que carrega uma Bíblia, que carrega uma harpa, há muita gente que canta, que prega, que toca, que está no nosso meio, mas que não fala, na verdade, a nossa língua. E que se torna um peso para a igreja. São inimigos internos que caminham conosco, mas na verdade não são nós, não são de nós. Sambalate e Tobias tentaram mais uma vez desanimar o povo, mas graças a Deus que Neemias estava preparado para poder enfrentar esta situação e poder expor aos irmãos que diante daqueles opositores eles tinham um Deus maior, um Deus que podia dar condições a eles, como estava andando até ali, de reconstruir todos os muros da cidade. Então, na parte 2 do tópico 4, nós temos o muro foi concluído. Neemias capítulo 6, verso 5, nós vamos ter aí a construção total do muro, e aí vamos ter que
as palavras de Neemias. O nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6:16. Aqui eu preciso destacar a humildade de Neemias. Meus irmãos, Neemias reconhece que foi Deus quem deu a vitória a eles, que foi Deus quem fizera aquela obra da reconstrução dos muros, usando cada um dos irmãos, usando cada família. Neemias atribui a Deus a vitória. Olha o reconhecimento, olha a humildade, esse reconhecimento e humildade que muitas vezes falta a muitos de nós. Reconhecer que é Deus quem está fazendo, que é Deus quem está nos usando, que é Deus quem está usando a tua vida. Ei, se você está fazendo, dê glórias a Deus, reconheça que é o Senhor quem está na sua vida e que é Ele quem está lhe dando condição. Provérbios 21:31 é um texto da Bíblia que eu amo, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, ponto e vírgula, porque vai mudar a frase e dizer assim, ó, mas a vitória vem de Deus. Toda vitória na minha vida, ela procede de Deus. Sozinho, com as minhas forças, eu não construo nada, eu não consigo nada, eu não posso nada. Olha, Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus foi bem claro em dizer: sem mim nada podeis fazer. E aí eu não entendo como tem muitos irmãos e muitas irmãs que ainda se gabam das suas vitórias. Ah, eu consegui. Meu irmão, é Deus na sua vida. Minha irmã, é Deus na sua vida. Se você chegou até onde tem estado hoje, glorifica a Deus, exalta a Deus, atribua a Deus a tua vitória, reconheça que é Deus quem está te dando condições físicas, saúde. Deus está te dando recursos para que você possa alcançar tudo o que você tem alcançado. Ora, quando nós fazemos como fez Neemias, atribuímos a Deus as nossas vitórias, é certo de que Deus vai continuar nos abençoando. Aí, no tópico de número 5, nós vamos ter: o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Os sacerdotes se purificaram, e os levitas também, e logo purificou todos os povos, as portas e os muros, e houve festa, porque eles estavam ali agradecendo a Deus pela edificação dos muros. O texto vai dizer que a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias 12:43. Ora, isto é do saber de todos que o povo de Israel era um povo festeiro. Israel tinha festa todos os meses praticamente. Começava com a festa da Páscoa, 49 dias, contava mais 50, que era 50 dias após, já havia a festa do Pentecoste. E aí continuava. Praticamente havia 12 festas no ano. Israel era um povo festeiro, porque eles tinham motivos para comemorar, para se alegrar. A igreja faz festa. Nós devemos fazer festa, porque nós temos motivos para nos alegrar na presença do Senhor. Então a igreja também tem as suas festas. Sempre estamos nos reunindo. Os nossos cultos são uma verdadeira festa, uma verdadeira celebração a Deus, porque temos alegria em nosso coração. E o texto está dizendo aqui que a alegria do povo podia ser ouvida de longe, porque grande realmente era o gozo, a satisfação de ver agora os muros da cidade reconstruídos, as portas nos seus devidos lugares. Agora
eles não estariam mais abertos aos seus inimigos, aos seus opositores. Neemias capítulo 8, verso 10, é um texto que eu quero destacar aqui, onde Neemias diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você tem motivo para se alegrar, e eu sei que você tem, se alegre na presença do Senhor. Exalte, glorifique, celebre, faça culto a Ele mesmo, porque o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Bom, chegamos aqui no tópico de número 6, onde nós temos os muros trazem ensino simbólico importante. Primeiro, a Bíblia fala da salvação como um muro. Isaías 60, verso 18, os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Isaías 26, verso 1. Temos que entender aqui, queridos, a questão da salvação. E entendermos que a salvação aqui, ela tem aspectos instantâneos e tem também aspectos progressivos. Sim, a salvação, ela tem esses dois aspectos. Ela tem aspectos instantâneos e tem aspectos progressivos. O que eu posso citar como aspectos instantâneos? A justificação. Quando você aceitou Jesus como Salvador, quando você entregou a sua vida completamente a Jesus, naquele mesmo instante, o Senhor te justificou. Ele te lavou com o sangue. Ali foi um processo de justificação. Aos olhos de Deus, a partir daquele momento, Deus já te passou a ver como um homem, como uma mulher justo. Como um homem, como mulher justo. O mundo não vê assim. Mas Deus, nesse aspecto instantâneo da salvação, Ele já te passou a ver como um homem justo. Tanto é que lá em Atos está escrito que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Porque Deus te justificou no ato da salvação, quando você entregou a sua vida a Jesus. Então esse é um aspecto instantâneo da salvação, a justificação. Como aspecto progressivo da salvação, eu posso citar a santificação. Por quê? Porque quando Jesus, no ato da salvação, quando você aceitou Jesus, você foi lavado com o sangue. Jesus te santificou ali também. Além do ato da justificação, teve o ato da santificação, porque Jesus te lavou. Nós chamamos essa santificação de santificação estática. Jesus te lavou. Mas só que a santificação, ela é progressiva. A partir dali, todos os dias, eu e você precisamos lutar para vivermos uma vida de santificação. Então, o outro aspecto, e aqui aspecto progressivo da salvação, é a santificação. Ontem você foi santo, hoje precisa ser. Se amanhã chegar, eu preciso lutar para continuar sendo santo na presença do Senhor. Então a salvação, ela tem aspectos instantâneos, cito a justificação, e ela tem aspecto progressivo, que aqui é a santificação. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro deles. Sim, o muro da salvação, ele fala de proteção que o Senhor nos dá. Por quê? Porque somos dele. A partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, houve um processo aí que Paulo, lá na Epístola de Gálatas, chamou isso de adoção. Pelo processo da adoção, Deus me coloca como filho. Ora, se eu sou filho, eu passo então a estar vivendo sob a proteção deste Pai, que é o meu Deus. É por isso que João vai escrever na sua epístola, nós somos de Deus. Deus agora tem um cuidado por mim e por você, porque somos filhos dele. Então os muros da salvação aqui também fala
da proteção. E para nós chegarmos ao final desta lição, o tópico 6, a parte 3, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Eu vou ler o que escreveu o pastor Eurico Bergstein. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. O nosso Deus é imutável. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 6 e 14. Ninguém pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamon, isto é, as riquezas. Mateus 6 e 24. O nosso irmão coloca que, irmãos, o muro da salvação, ele faz uma divisão entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Eu não posso ser um crente, um cristão, e continuar participando dos prazeres deste mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso me assentar à mesa do Senhor e daqui sair e me assentar na mesa do mundo. Ou eu sou um cristão, ou eu não sou. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Ou eu sou sal para esta terra, ou não sou. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamão. O texto é muito claro. Não tem comunhão, luz com as trevas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, aonde nós vemos crentes apoiando tantas coisas que são contrárias à Bíblia Sagrada. Ora, como que um cristão vai apoiar aquilo que fere os princípios da palavra? Que tipo de cristão somos? Meus queridos, o muro da salvação faz esta linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Se eu sou de Deus, eu não sou do mundo. Se eu sou do mundo, eu não sou de Deus. Não tem como eu ser de Deus e ser do mundo. Você precisa se decidir. Todos precisam se decidir. Porque vivemos um tempo em que, não, eu sou crente, mas eu apoio isto. E isto é contrário à Bíblia. Ah, eu sou crente, mas eu apoio isso. E isso é contrário aos princípios que está registrado na Bíblia Sagrada. E não há comunhão. Jesus Cristo ensinou isso, Paulo ensinou isso. A Bíblia é muito clara quanto a isso. O que Deus uniu está unido, mas o que Deus separou, eu não posso unir. E lá no princípio, Gênesis 1, Deus separou luz e trevas. Está lá no princípio. Foi Deus quem separou. Ora, se Deus separou luz e trevas, quem sou eu, quem somos nós, para querer unir a luz com as trevas? Não existe isto. Ou somos da luz, ou não somos. Ou professamos a fé verdadeira em Cristo, ou não professamos. Ou estamos na salvação, ou não estamos. Então, o muro da salvação, ela faz essa divisão. Porque hoje nós vemos os crentes querendo andar de qualquer jeito, querendo praticar tudo, querendo fazer tudo aquilo que o mundo faz. Não está condizente com a verdade que está exarada na Bíblia Sagrada. Há muitos crentes que precisam voltar-se para a palavra. Há muitos crentes que precisam atentar para aquilo que a Bíblia Sagrada diz e voltar ao primeiro amor, voltar aos princípios de que foram ensinados à igreja. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E essa igreja, que nós chamamos de noiva do Cordeiro, é uma noiva pura, imaculada. As suas vestes não podem ter manchas, porque se tiver manchas, não será arrebatada no dia da chamada da igreja para estar com Cristo. Então, queridos, tomemos cuidado quanto a isto. Vamos pedir ao Senhor e vamos orar a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ainda que muitos sabem repetir ela e fazem isso todo dia,
a gente precisa aplicar ela em nós. E ali está registrado que seja feita a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, precisamos, como salvos em Cristo Jesus, viver a vontade do Senhor na nossa vida. E não a nossa vontade. Viver a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para mim no dia de hoje, eu quero viver. Aquilo que o Senhor tem para você amanhã, que você possa viver. Então vamos aprender a viver a vontade de Deus. Eu quero terminar esta lição voltando numa rápida olhada nos textos, dizendo que Neemias era um copeiro do rei, que no tópico 1 nós vimos aqui que Deus ouve as nossas orações, ele mesmo mandou clamar, Jesus mandou fazer isto. Vimos que Neemias, ele orou, ele analisou a situação, ele ouviu o que Anani trouxe a ele. No tópico de número 2, nós vimos que Neemias foi até Jerusalém com permissão do rei. Eu disse a vocês que o mesmo Deus que despertou o rei também deu condições para que Neemias pudesse ir à cidade. Neemias usou de sabedoria, Neemias conseguiu unir o povo. No tópico de número 3, nós vimos que Neemias, ele teve organização e teve estratégia. Ele teve organização e estratégia, colocou o povo para trabalhar em frente à sua casa, cada um construindo o muro que lhe cabia. No tópico de número 4, mesmo com a oposição de Sanbalate e de Tobias, Neemias instigou o povo a continuar, mostrando que nós temos opositores internos e externos, mas que a obra de Deus não pode parar. Ainda nós vimos que o muro foi construído. No tópico 4, nós vimos que, no tópico 5, melhor dizendo, vimos que o povo fez festa porque a obra foi construída. Ora, se você tem motivo para fazer festa, faça festa, exalte e glorifique o nome do Senhor. E no tópico de número 6, nós concluímos dizendo que o muro da salvação, a salvação tem aspecto instantâneo, aspecto progressivo, que o muro da salvação fala de proteção e que o muro da salvação também é a linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Que Deus abençoe a todos vocês, permitindo ao Senhor, próximo domingo, a lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se de todo o mal. Então, que Deus abençoe você que é aluno da nossa escola. E quero deixar aqui um aviso aos nossos alunos, que permitindo ao Senhor, durante essa semana vamos informar, mas permitindo ao Senhor, no próximo domingo, nós vamos voltar a realizar as nossas escolas dominicais presenciais, tanto aqui na subsede, como lá na congregação da Nova Cravinhos. Os irmãos que amam a escola, que gostam da escola, durante a semana, os irmãos fiquem ligados em nossas redes sociais, que vamos estar informando aos irmãos, e permitindo o Senhor, voltaremos então com as nossas escolas presenciais na manhã de domingo, tanto aqui na subsede como na nossa Nova Cravinhos. Também, queridos, eu quero hoje, nesse Dia dos Pais, aproveitar aqui, né, que já estamos aqui, né, na transmissão desta aula, quero aqui parabenizar todos os pais, especialmente os da igreja, né? Especialmente os nossos aqui, os nossos irmãos da igreja que são pais, mandar aqui o nosso abraço, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue abençoando todos vocês que são pais, a quem Deus deu esta graça de poder ser pai. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosíssima. Eu quero já agradecer também, logo pela manhã hoje recebi já mensagem de alguns irmãos, presbítero irmão Divino e outros irmãos que nos mandaram mensagem parabenizando. Deus abençoe a todos vocês. Que este dia seja um dia abençoado por Deus na sua vida. Também quero aqui expressar a minha gratidão pela vida do meu pai, que estaria hoje também conosco através dessa live nos assistindo. Que Deus o abençoe, como tem abençoado até o dia de hoje. E fica aqui o nosso abraço, o abraço de toda a IADEP Cravinhos,
a todos os pais. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que Deus te dê um ótimo dia, e às 18h30 estaremos de volta para o culto da noite, 18h40, a nossa transmissão. Vamos ter oração, louvores da harpa, nossos irmãos que estarão louvando a Deus e a ministração da palavra de Deus na noite de hoje. Então, às 18h40, esteja conosco para o culto de adoração ao Senhor. Meu Deus e Pai, somos agradecidos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui no templo, levando até os Teus filhos, as Tuas filhas, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Continua abençoando toda a superintendência desta escola, todos os professores, professoras, todos nós alunos desta escola. Continua abençoando de uma forma grandiosa Teus filhos que estão aqui conosco no templo. Continua abençoando de forma também toda especial. Eu oro por todos os pais, todos aqueles que são pais. Senhor, que a Tua bênção seja de uma forma grandiosíssima na vida de todos os pais nesse dia. Que os filhos e filhas saibam honrar os seus pais, porque isso é promessa que está relacionada na Tua palavra. Nós oramos e abençoamos a todos, no nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo culto em nome de Jesus. Amém.